piscina, no mar de Pajuçara, deixar o sol bater no meu rosto. Ai, que gosto me dá mergulhar no azul piscina, no mar de Pajuçara, deixar o sol bater no meu rosto. Termometria. Conceitos básicos. A termologia é a parte da física que estuda o calor e todos os fenômenos térmicos. Termometria é a parte da termologia que estuda a temperatura e suas medidas. Calor é energia térmica em trânsito, ou seja, é energia térmica que se transfere de um corpo de maior temperatura para um outro corpo de menor temperatura. Temperatura é o grau das agitações das moléculas contidas num corpo. Energia térmica é a soma das energias cinéticas das moléculas de um corpo. A energia térmica de um corpo depende da sua temperatura e da sua massa. Quando dois ou mais corpos possuem a mesma temperatura, eles estão em equilíbrio térmico. Os corpos não possuem calor, possuem energia térmica. Medindo temperatura. Para medir a temperatura de um corpo, é necessário o uso de termômetro. Na construção de termômetros, adota-se escalas termométricas. As principais escalas termométricas são as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin, conhecida como escala absoluta. As escalas termométricas possuem dois pontos importantes, denominados de pontos fixos fundamentais. São os pontos de gelo, PG, e o ponto de vapor de água, PV. O ponto de gelo também é conhecido como ponto de fusão, PF. E o ponto de vapor de água é conhecido também como ponto de ebulição da água. Pontos fixos fundamentais. Ponto de vapor da água ou ponto de ebulição da água. Este ponto corresponde à temperatura da água que está se transformando em vapor sob pressão normal. Ponto de gelo ou ponto de fusão do gelo é o ponto correspondente à temperatura do gelo que está se transformando em água sob o efeito também da pressão normal. Temos aqui 3 termômetros, cada termômetro com uma escala. No primeiro temos o termômetro na escala Celsius, o segundo na escala Fahrenheit e o terceiro na escala Kelvin. Devemos destacar os pontos fixos fundamentais de cada um. Na escala Celsius, o ponto de vapor da água 100 graus Celsius e o ponto do gelo 0 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, o ponto de vapor 212 graus Fahrenheit e o ponto do gelo 32 graus Fahrenheit. Na terceira escala, na escala Kelvin, temos o ponto de vapor 373 kelvins e para o ponto do gelo 273 kelvins.
Devemos lembrar que ponto do gelo ou ponto de fusão trata-se da mesma temperatura. O mesmo acontece. O ponto de vapor da água ou ponto de ebulição da água trata-se também da mesma temperatura. Aqui na escala Kelvin não se adota o grau. Então temos apenas para o ponto de vapor 373 kelvins. 273 kelvins para o ponto de fusão. Também não se usa o grau. Em nenhuma temperatura se usa o grau quando se expressa o valor de temperatura na escala Kelvin. Temos aqui 3 escalas termométricas com seus respectivos termômetros. Temos a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Vamos marcar 3 pontos de temperatura em cada termômetro. Na escala Celsius, primeira temperatura marcada na parte superior do termômetro, 100 graus Celsius, que corresponde ao ponto de ebulição da água, conhecido também como ponto de vaporização da água. Na parte inferior do termômetro, 0 graus Celsius, correspondente ao ponto do gelo ou ponto de fusão do gelo. Na escala Fahrenheit temos 212 graus Fahrenheit e na parte inferior temos 32 graus Fahrenheit. Na escala Kelvin temos 373 kelvins e na parte inferior 273 kelvins. Portanto, em cada escala nós temos o valor de temperatura referente ao ponto de vapor da água, como também o ponto de fusão do gelo, conhecido como ponto do gelo. O valor intermediário na escala Celsius eu vou chamar de TC. Na escala Fahrenheit vou chamar de TF. E na escala Kelvin, TK. Como eu tenho 3 termômetros, como também eu tenho 3 escalas com seus termômetros, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar 3 frações e manter a relação de igualdade entre as frações. Na primeira escala, o valor de 100 graus Celsius, eu vou subtrair do valor que está na parte inferior, que é o zero. Então, 100 menos 0. Compondo aqui o primeiro denominador. Na segunda escala, na escala Fahrenheit, o ponto correspondente a 212 graus, eu vou subtrair do valor que está na parte inferior do termômetro, 32. Portanto, vamos ter 212 menos 32, compondo esse denominador. Na terceira escala, também fazemos o valor de temperatura que está no ponto superior, menos o valor que está no ponto inferior, ou seja, 373 kelvins menos 273 kelvins. Vai compor o terceiro denominador. 373 menos 273. E para cada numerador, nós vamos fazer o seguinte. O valor intermediário da escala menos o valor que está na parte inferior. Então, na escala Celsius, TC menos 0. Teremos o primeiro numerador, TC menos 0. Na segunda escala, na escala Fahrenheit, teremos o valor intermediário, TF, menos o valor da parte inferior, 32. Então, teremos TF menos 32, compondo o segundo numerador, TF menos 32. Já na terceira escala, também fazemos o seguinte. O valor intermediário, TK, menos o valor da parte inferior, 273. Então, teremos TK menos 273, compondo o terceiro numerador. Vamos simplificar as 3 frações que estão relacionadas através da igualdade. Vamos ter o seguinte, 100 menos 0, 100. 212 menos 32, 180. Teremos 373 menos 273. Teremos o equivalente a 100, ou melhor, 100. O valor 100, resultante de 373 menos 273. Nesse numerador,
Nesse primeiro numerador, TC menos 0 corresponde simplesmente ao valor TC. Nesse segundo numerador, vamos manter TF menos 32. O mesmo vai acontecer com o terceiro numerador, TK menos 273, sendo mantido aqui como terceiro numerador. Vamos agora fazer o seguinte: dividir cada numerador, ou melhor, cada denominador, primeiro 100, o segundo 180 e o terceiro 100. Vamos dividir cada um por 20. Então, 100 dividido por 20, temos o valor de 5. 180 dividido por 20 tem como resultado 9. 100 também dividido por 20, temos como resultado 5. Os numeradores serão mantidos. TC continua, TF menos 32 continua, TK menos 273 também continua. Então temos a relação de igualdade das três frações, envolvendo três frações relativas a cada termômetro, com suas respectivas escalas termométricas. Essa expressão aqui bastante simples. Vamos pegar a primeira fração, TC sobre 5, manter. E a segunda fração, TF menos 39, ou melhor, TF menos 32 sobre 9. TF menos 32 sobre 9. Mantendo essas duas frações, temos uma relação de igualdade. Para que serve? Serve para converter valores de temperatura entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Nessa segunda expressão, temos TC igual a TK menos 273. TC sobre 5, não escrevi, não está aqui o denominador 5. Aqui é TK menos 273, também dividido por 5. Como os dois denominadores das duas frações são iguais, não precisa escrever simplificando a expressão. Portanto, temos nessa segunda expressão uma relação, ou seja, uma fórmula para converter valores de temperatura entre a escala Celsius e a escala Kelvin. Exercício. Questão 1. A temperatura normal do corpo humano é de 36 graus Celsius. Qual é o valor dessa temperatura expressa nas escalas Kelvin e Fahrenheit? Com essa expressão matemática, vamos transformar 36 graus Celsius em Kelvin. TC é a temperatura na escala Celsius, vale 36, conforme identificamos aqui no enunciado, que é igual a TK, que nós não sabemos, representando a temperatura expressa na escala Kelvin, menos 273. Teremos na sequência 36 mais 273, que é igual a K. Lembre que menos 273, quando passa para o primeiro membro, fica positivo. Então, teremos aqui no primeiro membro 36 mais 273. E essa soma equivale a 309, que é igual a TK. Sendo assim, a temperatura na escala Kelvin, a temperatura normal do corpo humano, é de 309 kelvins. Já com essa outra expressão, vamos transformar a temperatura que aparece em graus Celsius, como sendo 36, transformar este valor na temperatura da escala Fahrenheit. Vamos ter, no lugar do TC, 36 graus Celsius, dividido por 5, que é igual a TF menos 32 sobre 9. Fazendo o produto do meio pelo produto dos extremos, teremos 5 vezes TF, 5TF. 5 vezes menos 32, menos 160. 36 vezes 9, igual a 324. Vamos ter 5TF igual a 324 mais 160. 5TF igual ao valor dessa soma, que corresponde a 484.
vamos ter TF igual a 484 dividido por 5. Sendo assim, a temperatura normal do corpo humano, quando expressa em graus Fahrenheit, equivale a 96,8 graus Fahrenheit. Questão 2. Quando Fahrenheit definiu a escala termométrica que hoje leva o seu nome, o primeiro ponto fixo foi definido para ele o valor de 0 grau Fahrenheit, correspondente à temperatura obtida ao se misturar uma porção de cloreto de amônia com 3 porções de neve, à pressão de 1 atm. Qual é esta temperatura na escala Celsius? Bom, essa questão pede para você transformar 0 grau Fahrenheit em valores de temperatura na escala Celsius. Portanto, vamos utilizar essa expressão. Tc sobre 5 continua. No lugar do Tf, você escreve o valor da temperatura em graus Fahrenheit, que equivale a 0 menos 32 dividido por 9. Vamos fazer o produto do meio pelo dos extremos. 9 vezes Tc, fica 9 Tc. 5 vezes 0, 0. 5 vezes menos 32, menos 160. Teremos Tc igual a menos 160 dividido por 9, que dá o equivalente para a temperatura na escala Celsius de menos 17,77 graus Celsius. Questão 3. A diferença entre as indicações de um termômetro na escala Fahrenheit e de um termômetro na escala Celsius para um mesmo estado térmico é de 64 graus. Qual a indicação dos dois termômetros? Temos o valor de temperatura na escala Fahrenheit e o valor de temperatura na escala Celsius, e a diferença nessas duas leituras é igual a 64. Sendo assim, podemos fazer Tf é igual a 64 mais Tc. Vamos utilizar essas expressões na conclusão da questão. Vamos, primeiramente, identificar a relação entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Essa relação se dá através dessa fórmula. Tc sobre 5 igual a Tf menos 32 sobre 9. No lugar do Tf, eu escrevo 64 mais Tc, menos 32, que faz parte da fórmula, dividido por 9. Vamos ter Tc sobre 5 na primeira fração, e do lado direito da igualdade teremos Tc mais 32 sobre 9. Lembre que 64 menos 32 dá exatamente 32. Portanto, esse numerador fica Tc mais 32. Vamos ter, através do produto do meio, pelo dos extremos, 9 vezes Tc, 9 Tc. 5 vezes Tc, 5 Tc. 5 vezes 32, 160. Teremos 9 Tc menos 5 Tc, que é igual a 160. 9 Tc menos 5 Tc dá o equivalente a 4 Tc, que é igual a 160. Fazendo uma divisão por 4, tanto do primeiro membro como do segundo membro, vamos simplificar essa expressão, tendo um resultado de Tc igual a 40 graus Celsius. Esse é o valor de temperatura lido na escala Celsius, 40 graus Celsius. Dando sequência ao enunciado, onde Tf menos Tc igual a 64, sendo que Tf é igual a 64 mais Tc. E no caso Tc nós já determinamos. O valor de Tc equivale a 40. Sendo assim, o valor de temperatura na escala Fahrenheit é igual a 64 mais 40, dando um resultado de temperatura de 104 graus Fahrenheit. Portanto, a diferença entre as duas leituras, 104 graus Fahrenheit e 40 graus Celsius, dá um resultado de 64 graus. Valores de temperatura
indicadas nos dois termômetros para a mesma temperatura. Questão 4. A altura x da coluna capilar de um termômetro mede 4 centímetros a 10 graus Celsius e 16 centímetros a 50 graus Celsius. Qual a altura x em centímetro quando a temperatura atingir 0 graus Celsius? Temos que fazer um esquema desse tipo. Desenhar duas colunas, uma representando a altura, a outra representando a temperatura. Então, são duas colunas. E marcar os respectivos valores indicados na leitura. Vamos ler aqui. O termômetro mede 4 centímetros a 10 graus Celsius. Então, 4 centímetros a 10 graus Celsius. Vamos fazer a equivalência entre a altura e a temperatura. E 16 centímetros a 50 graus Celsius. Então, 16 centímetros correspondente a uma altura equivalente a 50 graus Celsius. Temos uma altura x, que não sabemos, que corresponde a uma temperatura de 0 graus Celsius. Então, esse valor de 0 graus Celsius, lembre de colocar embaixo. O valor intermediário, 10 graus Celsius, fica no meio e ao lado a sua respectiva altura. Bom, fazendo isso de maneira organizada, vamos fazer o seguinte. 16 menos 4 é uma variação na altura. Isso equivale a uma pequena subtração, a uma pequena diferença. 16 menos 4. Temos também aqui um valor equivalente. 50 graus Celsius menos 10. Eu anoto aqui do lado direito. 50 menos 10. Lembro que nós aqui vamos fazer uma relação de igualdade de valores correspondentes, terminando em fazer uma regra de 3 de proporção direta entre valores. Bom, continuando aqui, na altura H, envolvendo o valor x, temos o valor intermediário, 4 centímetros, menos x. Eu devo anotar logo a seguir, 4 menos x, que corresponde a uma diferença entre 10 e 0 graus Celsius. Então, 10 graus menos 0 graus Celsius. Vamos ter 0, ou melhor, 10 menos 0. Vamos ter 16 menos 4, 12, vezes 10 menos 0, 10. Sendo assim, fica 12 vezes 10, igual a 4 menos x, vezes 40. 50 menos 10, 40. Portanto, fica 4 menos x, vezes 10, aqui no segundo membro da relação de igualdade. Vamos ter 12 vezes 10, 120. 4 menos x, vezes 40. Sendo assim, eu faço 40 vezes 4, 160. 40 vezes menos x, menos 40. Teremos, no primeiro membro, o valor transferido. O valor que tinha no segundo membro era menos 40x. No primeiro membro da relação de igualdade, teremos o valor positivo, 40x. No segundo membro, 160, já tinha, e vamos colocar o valor de menos 20. Lembre que aqui, observe, antes da igualdade, ou seja, aqui no primeiro membro, o valor é positivo, 120. E no segundo membro fica o valor negativo, 120. Teremos 40x igual a 40. 160 menos 20, 40. Então, 40x igual a 40. Dividindo tanto o primeiro membro como o segundo membro por 40, nós estamos simplificando a expressão. Isso dá um resultado de x igual a 1. 1 centímetro. 1 centímetro é a altura x correspondente a uma temperatura de 0 graus Celsius. Questão 5. Considere uma escala termométrica X tal que, sob pressão normal,
ao ponto de fusão do gelo, faça corresponder o valor menos 20 graus X, e ao ponto de ebulição da água, o valor 180 graus X. Uma queda de temperatura de 5 graus Celsius corresponde a quantos graus na escala X? Temos que fazer esse esquema, ou seja, desenhar duas colunas representando as escalas X e a escala Celsius e fazer as anotações correspondentes aos valores indicados. 180 eu vou subtrair de menos 20, relacionando aqui do lado direito, para dar início ao cálculo. 180 menos 20. Isso é igual a uma variação correspondente. 100 menos 0. E 100 menos 0 eu vou anotar aqui do lado direito. 100 menos 0. Na escala X, uma queda de temperatura correspondente a um valor X corresponde a esse outro valor de 5 graus Celsius. Sendo assim, eu faço X sendo igual ou valor correspondente a 5 graus Celsius. Resolvendo, vamos encontrar o seguinte: 100 menos 0, 100 vezes x, 100x, igual a 180 menos 20, 200 vezes 5, teremos 100x igual a 200 vezes 5, 1000. Dividindo tanto o primeiro como o segundo membro pelo número 100, vamos encontrar o valor x, equivalente a 10. 10 graus x é a queda de temperatura na escala X, correspondente a uma queda de temperatura na escala Celsius, que valia 5.